Então vamos lá, né? Começar aqui com. Vamos fazer uma revisãozinha lá no 26. Gente, se eu estiver voltando muito, vocês me falam que às vezes eu volto e eu esqueço, tá? Às vezes eu volto demais. Aqui a gente ainda está na cura, né, do cego de nascença. Então, na 26, perguntaram, pois, que ele fez, que te fez ele? Como abriu teus olhos? Ele respondeu, já vos disse que não, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Isso deve ter instigado profundamente, né, os judeus ali. Então injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas ele, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito. E a 34, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e os expulsaram. O que a gente viu lá, que esse expulsar aqui da sinagoga, ele representava um movimento social. A pessoa que era coibida a não adentrar mais a sinagoga, ele tinha reflexo na sociedade da época. Ele era criticado, ele era maltratado, a gente sabe disso. Aqui a gente vê também que o conhecimento em si só, nesse conjunto de versículos que a gente leu, o conhecimento por si só ele não provoca transformação. E principalmente nesse caso aqui, porque os fariseus, nesse caso, eles acreditavam até na reencarnação. E aí a gente sabe que essa cobrança que Jesus fazia dos fariseus era uma cobrança justa, porque aquele que conhece a lei e não a pratica, ele é duplamente culpado, porque a sua consciência já está pronta. E eles não progrediram para isso. A gente percebe muito nessas conversações aqui. O que a gente vê também é que esse homem que era cego, ele já estava se tornando discípulo de Jesus. Ele já acreditava. E aí a coragem que ele desprende para fazer essas revelações aqui é uma coragem atípica, tanto para aquela época quanto para hoje. Se nós formos olharmos o nosso cotidiano, muitas vezes, ou por vergonha, ou por timidez, entre aspas, que nós negamos que nós somos aprendizes de Jesus. Nós negamos expressar em nós aquilo que aprendemos do Evangelho de Jesus. Muitas vezes para não sermos criticados, para não sermos colocados de lado, e muitas vezes com medo até de sermos considerados fracos. E é justamente o que nós temos que colocar para fora, é aquilo que o Cristo já fez em nós. E a gente se esconde atrás da timidez para não deixar isso acontecer. Muitas vezes também nós não fazemos as desistências que precisamos para nos tornar, entre aspas, santificados. Nós falamos palavras chulas, nós comentamos mal do próximo, nós criticamos negativamente várias instâncias dos processos que nós enfrentamos na vida, e aí a gente resolve participar desse grande movimento que reflete o mal que existe em nós. E nós externamos isso. E aí a gente nega. E esse companheiro aqui não. Ele assumiu na frente do perigo que o que Cristo era para ele. E aí a gente precisa assumir frente ao nosso cotidiano, frente à nossa vida, o que o Cristo representa para a gente. A vida vai nos agredir, vai nos exigir, e a gente vai devolver para a vida. Quando eu falo em vida, eu envolvo pessoas e circunstâncias. E a devolutiva que a gente faz para isso tudo deveria estar embasada na aprendizagem que nós fazemos dessa mensagem aqui. E aí, quando a gente fala que
eles expulsaram, né? Essa questão aqui, ó. Eles fizeram isso, eles expulsaram. Ouvindo Jesus o que tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Olha que interessante. Perguntou para ele. E ele respondeu: Quem é, Senhor, para que eu creia, para eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou: Creio, Senhor, e adorou. Olha que coisa mais linda aqui. Ele foi expulso das questões do mundo, ao mesmo tempo que ele foi expulso, ele foi arguído por Jesus na questão da crença, ele ainda tem algumas coisas a acertar. Quem é, Senhor? Qual é a revelação? A sua revelação? Ele fala, você vê a minha revelação na sua própria vida. Você já tem visto isso. Você já tem vivido isso. E eu falo contigo a todo momento, pela sua consciência. E ele falou assim, então eu te conheço. Creio em ti, Senhor. E vou te adorar a partir de agora. É uma postura de reconhecimento consciencial. Se a gente for aprofundar nisso aqui. É muito interessante que algumas traduções, vamos voltar aqui, ó. Algumas traduções, uma tradução, né? Existe, a gente quando pesquisa as 12 últimas traduções oriundas de várias, tendo várias origens, lá fala crês tu no Filho de Deus. Só tem uma que tem essa tradução. Todas elas, as outras 11, fala crês tu no Filho do Homem. Então, eu não sei qual Bíblia que vocês estão com ela aí, qual é o Evangelho, mas pode ter essa diferença. Mas o que seria o Filho do Homem? O Filho do Homem é aquele que é originado da evolução do homem. Então, ele deixou de ser homem, ele é filho do homem. No nosso caso, o filho do homem, o homem é vinculado ao planeta Terra. O filho do homem vai ser o nosso próximo estágio quando nós não precisarmos reencarnar mais como homem. Que aí ele é originado da evolução do homem. Então, Jesus também era uma evolução à frente da evolução do homem, originado possivelmente das suas caminhadas evolutivas. Então, o filho do homem representa o próximo estágio evolutivo que cada um de nós tem dentro de si. Ele está embrionário. E crer nesse filho do homem, acreditar nele, é sintonizar com essa ascensão do espírito. Vamos lá. Como assim acreditar nessa ascensão? Quer dizer, no filho do homem. Acreditar nessa ascensão é estar de posse da esperança de um ser melhor e de uma vida melhor para nós, que é o estágio da felicidade. Então, quando Jesus traz isso, é um desejo de aderir a esse próximo estágio da nossa evolução, onde o mal não fale mais tanto na nossa persona, aonde ele não nos represente mais. Essa é a adesão desse próximo estágio. A gente vê aqui também uma coisa muito interessante, o esforço que Jesus faz para convencer um homem. E aí a gente para pensar, quando a gente vai dar estudo, a gente quer falar o quê? Para uma multidão. E Jesus, indiferente nessa situação, ele aqui estava tratando de uma pessoa. Vocês repararam isso? Então, o que significa um filho de Deus para um pai criador? Significa muito. Significa muito. E Jesus tinha consciência disso. É interessante, né, perceber esse esforço de Jesus somente por uma ovelha, né, por uma pessoa. Mas crer no Filho do Homem é naquele estágio que nos aguarda no próximo passo da nossa evolução. E a gente vive esse momento pela esperança daquilo que nós vamos construir dentro da gente. Esperança de seres profundamente felizes na sua questão espiritual. Essa é a verdadeira felicidade. E muito lindo isso aqui. Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor,
para que eu creia nele. Jesus já tem visto. Você tem me visto na sua vida através das falas da sua consciência. É o que fala contigo. É o que fala na sua consciência. Não faça isso, não fale isso, não haja dessa forma. É o nosso Deus interno falando para a gente. E aí ele creu, né? E adorou. Ele não só acreditou, ele adorou, que aqui é o movimento. Gente, é aberto, tá? Lembrando aqui que se alguém quiser trazer alguma coisa, fique à vontade. 39. Prosseguiu Jesus. Eu vim a esse mundo para o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Desafiador isso aqui, né? A fim dos que não veem, os que não veem, vejam. Então ele veio fazer ver. Mas os que veem se tornem cegos. Aí os fariseus ficaram bravos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto perguntaram: acaso também somos cegos? Jesus responde: se fosseis cegos, não terias pecado. Esse é mais desafiador do que aquele primeiro, hein, gente? Não terias pecado algum. Mas, porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vamos entender isso. A questão do ver, vamos substituir esse ver por compreender, por entender, por saber, né? Ele fala para a gente que ele veio no mundo para um juízo. Quer dizer, a representação do Cristo no 39 aqui é esse juízo. Então, aqui a gente falou lá de cima do conhecimento. Vocês lembram que o conhecimento, ele por si só, ele não promove a evolução. Então, aqui nós temos uma confirmação disso, que há pouco sobre a responsabilidade que acompanha o conhecimento, porque os fariseus tinham conhecimento. Quanto mais a gente sabe, maior a nossa responsabilidade. E se os fariseus desconhecessem as leis, não estariam errando, que é justamente isso aqui. Se fosseis cego, não terias pecados, mas vocês conhecem as leis, então vocês veem. Se vocês veem e não praticam, subsiste o vosso pecado. Ao erro, né? Ao erro aqui. Então, aí a gente vai aprofundar um pouquinho nisso aqui, porque espero que vocês tenham... Gente, se eu estiver me fazendo difícil também, por favor, avisa aí. Ele trouxe o juízo. O juízo, se a gente for lá na origem da palavra juízo, no grego é crima, que é derivada de um verbo que é crino, que quer dizer escolha, distinção, distinguir, que é a raiz do verbo que deriva da palavra de critério, a palavra critério. Então, se a palavra aqui é crima, que é resultado do crino, é o resultado da escolha. Então, Jesus veio trazer para a gente ao entendimento do resultado das escolhas que fazemos. Ele veio abrir nossos olhos para entender isso. O resultado das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. A fim de dos que não veem, quer dizer, não compreendem, passa a compreender. E a fim de que aqueles que compreendem, mas não fazem, não praticam, se tornem cegos. Porque verdadeiramente não compreendem. Verdadeiramente não entenderam. Porque aquele que vê e faz o contrário, e aí ele é chamado de hipócrita. E aí você tem aquela origem da frase, farisaísmo hipócrita, fariseu hipócrita, etc. Ele se torna cego, porque verdadeiramente ele não vê. Porque se ele sabe e não faz, aí ele se torna comprometido com a sua consciência. Então aqui é uma questão consciencial. E é assim que acontece conosco. Quanto mais nós estudamos e aprimoramos, a gente mune a nossa consciência de um processo que se chama moralidade, que é a questão do certo e de errado. Então, se cada vez mais minha consciência se aprimora para entender o que é certo e o que é errado, ela me cobra nessa instância. E aí eu passo por um momento de sofrimento que se chama hipocrisia, que é aquilo que eu aprendi e eu ainda não consigo ser.
Isso traz para a gente um certo sofrimento. Aí, se a gente for ver os estágios de evolução de Paulo, a gente consegue entender isso profundamente. E aí a hipocrisia se torna um estágio desse processo de aprendizagem. Eu não dou conta de ser, mas eu vou, ao caminhar, eu cada vez vou me entregando mais a ser isso, a fazer o bem, a entender a moral que existe dentro de mim, a atender a voz interior. E aí eu vou me tornando íntegro. E aí, quando eu consigo obedecer na sua integridade aquilo que minha consciência me dirige, eu me torno um ser integral. E o ser integral tem paz de espírito. Nesse caso aqui era um estágio. O farisaísmo é um estágio evolutivo para a gente. É o estado daqueles que veem, mas são cegos para fazerem. E isso a gente for olhar para a gente vai conseguir identificar isso no nosso dia a dia, nessa nossa caminhada. E aí vem a grande pergunta que a gente finaliza esse grupo aqui. Por quê? Por que que eles veem, mas se tornaram cegos? O que que movimentou isso neles? Por que que eles sabiam, mas não executavam? Que elemento dentro deles e dentro de nós nos impede? É uma pergunta. Esse elemento é o quê? É o orgulho. O orgulho nos torna cegos. O orgulho deturpa a nossa consciência. O orgulho deturpa o nosso conhecimento sobre espiritualidade. Então, ele é um elemento que nos torna hipócritas e nos torna falsos. Porque eu posso estar na frente de vocês, a gente estudando evangelho e eu trazendo estudo para vocês, mas no intuito de elevar o meu ego e não de trazer a fidelidade da mensagem de Jesus. Então eu sou um que vê, mas ao mesmo tempo eu sou um que é cego. Porque eu não sou íntegro. Eu não alcancei a integralidade da minha consciência. E aí eu sofro. Porque uma hora isso é revelado e vem o sofrimento. Então é interessante a gente entender esse mecanismo, porque é aí que está o caminho da nossa junção com o Evangelho de Jesus, na sua integralidade, porque ele precisa fazer uma transformação dentro de nós. E aí nós estamos a caminho da verdade. E essa é a verdade, né? Acho que vai dar tempo da gente. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Ana, Bárbara, Beth, Catarina, Cida, Eliette e Lourdinha. Vocês querem trazer alguma coisa? Fica à vontade aí. Marcelo, Oi. quando você disse aí que um exemplo é o Paulo de Tarso, mas aonde que ele é o exemplo? Que desde que ele encontrou Jesus, que ele conheceu Jesus, ele passou a, a não vacilar, né? Não é? Não, ele teve uma fala. São duas passagens que ele. Deixa eu pegar isso aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ele tem uma fala que ele fala: aquilo que eu quero ser, não consigo ser. Aquilo que eu falo. Tem né? Lembra aquela passagem? Falou mesmo. Mas Tem. depois, Uhum, lá tem. na frente, ele fala: eu faço a vontade daquele que. Quer dizer, a vontade de Jesus. Eu faço a vontade daquele que veio a mim. Né? Tem uma passagem, eu vou procurar essas duas passagens, depois eu trago para vocês, tá? Aí são dois momentos de evolução Uhum. dele. Quando ele estava recebendo e não dava conta de ser. Então ele estava dentro de uma hipocrisia, de um processo de hipocrisia, sim. Mas ele muito veloz, né? Ele se adequava muito rápido. Daqui a pouco ele já era, já estava sendo. Então ele conseguiu movimentar o seu estado íntimo para que ele fosse. Então, assim, é só para a gente entender, porque nessas duas passagens é claro para a gente, mesmo aquele que, como Paulo, ele teve o seu processo de transição e a espiritualidade, Lula, respeita isso em nós. Porque quando a gente fala assim, eu estou muito chateado que eu estou vendo que eu sou hipócrita. Olha, fica tranquilo que a espiritualidade reconhece isso com muito amor. Você só não pode continuar sendo tanto, vai diminuindo aos poucos. E vai sendo aquilo que você deseja ser verdadeiramente para Deus.
Muito interessante que até no estudo de ontem a gente falou muito nisso. Nós devemos nos ater muito a receber o reconhecimento daquilo que fazemos da nossa consciência. Ponto final. Ah, não, não, é só da consciência. Porque quando eu começo a extrapolar isso, eu começo a cair nessa hipocrisia aqui. Eu estou querendo aparecer para o outro, estou querendo que o outro valorize, me valorize. E não, essa entrega espiritual que o Evangelho de Jesus traz é uma conversa entre você e Deus, ela é íntima. Ela é aquela questão, né, acho que é de Pedro, né, que leva ele nas profundezas da água para conversar sobre a fé dele. Olha, não se esqueça, é um atendimento único. Quando a vida vai nos exigir essa profundidade de reflexão, de entendimento, é esse simbolismo de pegar um barco com Jesus e ir para alto mar, onde a água tem profundidade e aonde a fé nossa vai ser testada individualmente, mas não é testada para Deus, é testada para nós, para que a gente tenha certeza que a gente cresceu, que a gente evoluiu. A gente tem que sempre entender que é para nós. Deus criou os mecanismos evolutivos da vida para nós. Jesus veio à Terra, veio nos exemplificar, veio trazer essa mensagem para nós e não para nos cobrar. Ele não precisa de nada de nós. Nós é que precisamos. Mesmo assim, ele veio para ajudar. Né? A gente tem que entender isso para a gente. Ah, tá exigindo muito de mim. Não, quem está exigindo muito de mim é a vida e eu construí isso. Vamos lá para o 10? O 10 aí ele começa um outro contexto, tá? João 10 agora. Em verdade, verdade vos digo. Ô, gente, há uma coisa que eu queria falar com vocês. O 10, ele vai complementando. Quando ele vai descendo, os versículos vão aumentando aqui, o número deles. A sequência deles, ele vai aprofundando. Jesus traz a mesma fala por diversas nuances. E aí, por isso que a gente vai ler, e na última a gente consegue entender todas as outras, porque tem desafios aqui, tá? Em verdade vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. E para este o porteiro abre, então tem um porteiro. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome, que ele conhece cada uma delas, e as próprias ovelhas, chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, são só as que lhe pertencem, mas são todas. Vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Esse reconhecimento aqui é interessante, depois nós vamos falar nele. Mas de modo algum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Voz, gente, no sentido de comando. A gente pode interpretar isso, tá? Vou só guardar isso. Voz no sentido de comando, de diretiva, de orientação. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam, nem nós até agora, né, gente? Vamos ter que queimar muita cabeça para entender isso aqui. E o sentido daquilo que eles falavam. Então a gente vê aqui até as 6, é uma alegoria. Jesus precisando se situar frente a alguma situação que a gente vai entender daqui a pouco. Ele se refere, aí tem uma tradução aqui que é probatom, que se refere a qualquer animal de 4 patas. Então, nesse caso, como a ovelha, o que está descrito realmente na sua origem é probatom, que é animal de 4 patas. Mas como era comum naquela época, ovelha, aí eles traduziram como ovelha, porque isso era comum entre os judeus. A gente vê aqui também o posicionamento do pastor. E a gente vê o posicionamento do porteiro, e a gente vê o posicionamento do ladrão, que é esse aqui, ó, e salteador. Do que rouba, do que leva sem ter direito, né? Sem ter propriedade. A gente também vê que havia esse porteiro, que é o homem responsável por manter essa guarda.
durante a noite. Então, existe um porteiro durante a noite. Viu como é que é complexo? A gente está tirando as camadas aqui. Então, você tem um porteiro aqui, mas esse porteiro toma conta à noite e de dia como é que fala? Pastor é que toma conta. Mas tem uma diferença. O porteiro toma conta quando elas estão dentro lá do ambiente delas, né, do aprisco ali, e não, gente, toda hora eu vou esquecer. O pastor, ele é aquele que leva as ovelhas para o pasto seguro, alimento e água, buscando alimento e água. Isso tem um significado para nós. Então, o pastor é aquele que guia para os melhores pastos, para o melhor alimento e para a melhor água. Ele é que guia. Muito interessante que elas reconhecem esse pastor pela voz dele. Um cão também conhece seu dono pela voz. E lembrar que naquela região, gente, não havia muita abundância nem de pasto nem de água. Então os pastores conduziam os rebanhos para lugares muito distantes. Levava muito tempo, né, para reunir isso e tal. E à noite voltava para o curral para facilitar a guarda. Esse porteiro é o homem responsável por manter essa guarda durante a noite. Ao amanhecer, os pastores chamam as ovelhas e elas seguem imediatamente pela voz. Então vamos lá, vamos guardar isso aqui. Jesus, ele representa para nós o pastor. Ele é o comando. Mas tem uma coisa. Ele não entra fora do lugar comum que se entra. Ele entra pela porta. E o que não entra pela porta é salteador. Vamos trazer isso para o nosso sentimento, para a nossa intimidade. Jesus entra em nós através do quê? Do elemento consciência, do elemento sentimento. Esse é o caminho seguro. Jesus, como é que ele entra em nós pela consciência? Pelo nosso crivo moral. Nós o aceitamos. Nós acabamos de descobrir um companheiro que era cego de nascença, que se convenceu de Jesus e o aceitou e o seguiu. E ele entrou pela demonstração, pela absorção da confiança daquele companheiro. Você não pode fazer isso se você não for de Deus. Eu acredito em você. E eu vou adorá-lo. Lembra lá de trás. Aqui é um momento diferente. Ele está falando para a gente que aquilo que não entra pela nossa aceitação possivelmente vai roubar algo de nós. Vai roubar a nossa paz e vai roubar a nossa possibilidade de seguir o caminho do bem. Então, o que muitas vezes não entra pela nossa porta da consciência pode estar vinculado ao nosso passado. Porque entrou por onde? Entrou pelas minhas experiências e meus automatismos lá de trás. Então ele assume a minha personalidade porque eu já fui aquilo. E não assume a minha personalidade pelo aquilo que me entra pela minha consciência, pelo meu crivo, pelo meu entendimento. Exemplo, as reações do Marcelo. Ele tem reações que deixam ele com raiva. Isso não entrou pela minha consciência. Entrou pelo meu passado. Entrou pelo meu homem velho. Entenderam? Sim, ele entra por outros lugares na minha personalidade. Jesus também entra na minha personalidade, só que ele entra pela minha consciência, pelo meu coração. E é aquele que entra pela porta, que é o lugar comum que se entra, esse é o pastor das ovelhas. Essa porta comum, ela pode representar também o meu presente, daquilo que eu recebo hoje. E o salteador e o ladrão entram pela porta dos fundos, que corresponde ao meu passado. Essa porta, o porteiro é que abre. Então existe alguém que toma conta. Esse alguém que toma conta é o senso. Pode ser, tá, gente? Eu estou tentando entender aqui com vocês, tá?
é o senso moral que a pessoa tem. Esse senso moral, que é aquele elemento que, quando eu estou no processo meu onde não há luz, ele toma conta de mim, para que eu não me entregue a essa escuridão. E é muito interessante. Quando esse porteiro abre, nós ouvimos um comando. Esse comando vem, gente, se eu estiver complicando, pelo amor de Deus, me falem, tá? Porque esse comando, ele vem de um elemento dentro de mim que se chama Cristo interior. Eu conheço essa voz, mas eu estou conhecendo Jesus agora, eu não conheço a voz dele. Não, meu caro. Você conhece o Cristo pelo seu Cristo interno. Nós trabalhamos isso lá atrás, vocês lembram? O meu Cristo interno reverencia o Cristo que há em Jesus. Então eu ouço isso internamente. Eu reconheço essa voz. Essa voz vem da minha centelha divina que existe dentro de mim. É o Cristo que habita em mim. Então, quando o porteiro abre, nós ouvimos Jesus da potencialidade de santificação que a gente tem dentro da potencialidade. E essa potencialidade nos chama pelo nome, nos conhece do nosso passado, nos conhece do nosso presente. E aí, esse movimento de levar as ovelhas para o externo, para a busca do alimento verdadeiro. Depois de fazer sair todas que lhe pertencem, vai adiante, ele vai sempre adiante. Ele conhece o caminho. Qual o caminho? Da felicidade, do bem. E elas o seguem porque reconhecem a voz de comando. Porque essa voz de comando está dentro delas. Aí ele continua aqui, ó, na 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, eles não compreenderam. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Olha que interessante, ele mudou a conotação. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, então tem um fator temporal. Mas as ovelhas não lhe deram ouvido, porque elas reconhecem pela voz. Então as ovelhas, não se esqueçam que as ovelhas, elas representam aquele elemento, a ovelha geralmente é branca, eu sei que tem ovelha de outras cores, né? Mas geralmente ela é branca, então ela representa uma pureza. Então todos que vieram nas nossas experiências construir em nós algo num tempo diferente da nossa maturidade espiritual, retiraram de nós as nossas possibilidades de sermos felizes e de sermos santificados pelo nosso próprio movimento. Mas o elemento que existia dentro de cada um de nós, hoje, ele não dá ouvido mais não deveria, pelo menos, dar ouvido mais a esses elementos que nos roubam, que são nossos vícios. Os ladrões e os salteadores são os nossos vícios. Onde é que entram nossos vícios, gente? É pela porta? É pelo lugar comum? Não. Ele entra pelo nosso passado. Os nossos vícios foram construídos por experiências pregressas e repetições que a gente fez lá atrás. E eles entram para nos roubar a possibilidade da felicidade, da junção íntima com Deus. A gente precisa deixar de atendê-los para atender esse novo elemento que nos surge pela porta verdadeira, a porta da realidade, fora da ilusão. Porque ele é a porta, e aquele que entra por essa porta, consequentemente será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem, porque ele direcionará o elemento que alimenta a alma, que faz ela progredir, que é a diretiva do Cristo. E é muito interessante. Quem passa pela porta não consegue retroagir, não. Não se esqueça, a gente vai lá na outra passagem, né, que da porta estreita. Não só é necessário o movimento de passar pela porta, é necessário o movimento de permanecer após a porta. E isso Jesus traz aqui para a gente de novo. Ele é a porta, que ele é um delimitador, onde você passa e encontra uma outra realidade. Quando você encontra essa outra realidade, nós começamos o nosso processo de salvação.
E aí nós acharemos o verdadeiro elemento do Espírito. Quando nós começarmos a modificar o nosso cotidiano, o ser que existe em nós, que ainda repete muito do reflexo negativo daquele homem velho que somos, nós estaremos passando pela porta da transformação. E aí, à medida que nós cada vez nos fidelizarmos a esse movimento libertador, o alimento do nosso dia a dia virá dessa diretiva que é nessa hora que vem do Evangelho de Jesus, que é essa proposta nova. E aí ele vai conseguir apaziguar o homem violento, o homem mau, o homem egoísta, o homem viciado que há em nós. E vai surgir. Porque o ladrão vem só para tirar isso da gente. Roubar, tirar de nós, matar, quer dizer, qualquer esperança e destruir as possibilidades. Mas esse que é a porta, ele vem para que nós tenhamos vida em abundância. E que vida que é essa? A vida do Espírito. É a verdadeira vida. Porque o corpo, ele não se só representa a vida, ele é uma vida temporária. O Espírito é uma vida eterna. Ele é o bom pastor, eu sou o bom pastor, né? E eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida às ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa, né? Esse lobo representa o elemento que nos tira do caminho. E no versículo 7, é interessante que ele fala que eu sou, né? Isso aqui é muito forte. Esse sou, eu sou. Jesus assumia sempre. Ele não tinha falsa modéstia, ele era, porque ele era mesmo. E a gente tem que assumir quando a gente é. Ele fala para a gente, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Agora diz, é a porta das ovelhas. E no versículo 11 ele vai falar para a gente, eu sou o bom pastor, né? Que agora a gente viu agora. Então Jesus continua. Mas ele traz uns simbolismos que a gente precisa estudar um pouquinho. Ele traz a palavra semeion, que é traduzida como sinais, os milagres, que é muito utilizada no Evangelho, é uma simbologia utilizada muito no Evangelho. O que a gente percebe aqui também, nessa parábola, que nós entendemos vários níveis de entendimento. Vocês viram Jesus tentando falar de um jeito, depois ele tenta falar de outro, ele vai trazendo diversos níveis. E a gente tem que entender essa inteligência que Jesus estava utilizando. Porque ele escolheu encarnar nesse momento para essas pessoas, porque ele tinha a possibilidade de estender essa mensagem até hoje, senão ele não faria dessa forma. A gente vê que entender isso para a gente na atualidade, nesse momento, é diferente de entender nessa época aqui, apesar de ter muitas coisas parecidas. Hoje nós estudamos o Evangelho para aplicar no nosso cotidiano, para modificar o nosso ser nas nuances que a vida nos propõe durante o dia todo, a noite toda. E quando a gente percebe que o nosso campo de trabalho é o nosso cotidiano, a gente vê que as nossas microdecisões, microopções, são a que constitui a minha completude de um dia, de uma semana, de um mês. Então eu preciso atuar nesse ambiente pequeno dentro de nós, o ambiente das reações, para depois ir ampliando, melhorando, me modificando. É a minha modificação. Por isso que o outro é tão importante na minha vida. Porque o outro me faz sair do meu mundo ego. E me traz experiências, muitas vezes, que eu acho que eu não quero viver. Porque ele fala que ele é o bom pastor. E o pastor dá vida às ovelhas, que dá essa consciência ampla, esse entendimento mais amplo. E o mercenário não é o pastor. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas.
Então, os nossos vícios, eles nos deixam em situações que eles não têm responsabilidade pela nossa felicidade, nunca terão. Porque o bom pastor conhece as ovelhas e automaticamente elas conhecem o pastor, por esse Cristo interno que existe dentro de nós. O que a gente também compreende disso aqui na 16, né? Assim como o Pai me conhece a mim, quer dizer, quem faz as diretivas de Jesus é Deus, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho. Então, Cristo ele é universal. É o Cristo também, possivelmente, de outros planetas. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. E ninguém tira de mim, pelo contrário. O que alguém não consegue tirar da gente? O que é da gente. O que não é, consegue. O que alguém não consegue tirar da gente? Se eu tenho paciência, ninguém vai conseguir tirar a paciência comigo. Mas se alguém quebrar a minha paciência, é porque eu não tinha paciência. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. Então, o que a gente pode entender no nível terreno, Jesus é o pastor que conduz com cuidado e intimidade cada ovelha sua. Jesus propõe uma comunhão, que é essa comunhão com Deus, essa que a gente tem que buscar sempre, ela é constante. Assim como ele conhece Deus, e Deus o conhece, assim também ele nos conhece e quer que o conheçamos. Esse é o convite de Jesus aqui, para conhecê-lo. Conhecer no sentido bíblico do termo. E no sentido bíblico do termo, quer dizer, tem intimidade recíproca, que vem dele, que vai de nós. Jesus fala do ladrão, fala do roubar, matar e destruir. E o ladrão, é que os evangelhos falam muito na questão de diabo e Satanás. Mas para nós sabemos que não são seres, mas as nossas próprias características negativas. Ela que roubam de nós as nossas possibilidades. E aí, se a gente for voltar ao livro dos Espíritos, todo esse movimento que nos impossibilita dessa grande entrega que a gente busca é originado do orgulho e do egoísmo. E aí, quando a gente fala do orgulho, eu já falei isso, e a gente fala do egoísmo, o orgulho é o erro no ser. E o egoísmo é o erro no ter. Então, esses dois elementos são matéria-prima para a minha evolução. Eu preciso me conter no ser, eu não posso querer ser melhor que o outro, eu tenho que me enxergar como igual, porque aí eu tenho várias possibilidades. E o egoísmo no ter. Eu não posso querer só para mim e várias outras nuances aí. Porque esses dois elementos revelam em mim um apego à materialidade. Aí eu estou servindo a Mamon e não a Deus. Jesus também fala do mercenário aqui. Gente, eu estou estendendo porque a Jaque não vai conseguir entrar hoje não. Eu esqueci de falar para vocês. Ela está no sítio. Hoje é evangelho. Até meia-noite só, tá? Pode ficar tranquilos aí. Jesus também fala desse mercenário. O mercenário, se a gente for ver na tradução, é chamado de trabalhador assalariado. Olha que coisa diferente. É aquele que trabalha não porque tenha um real interesse no trabalho, mas é aquele que troca do seu salário. Por isso ele não arrisca por causa das ovelhas. Ele está ali interessado no quê? No dinheiro. E aí vem o lobo, que ele não enfrenta e ele foge e deixa as ovelhas para ficar à mercê do lobo. Então, a causa do Cristo propõe para a gente não pode buscar muita coisa, não. Assim, reconhecimento, essas coisas não. É uma causa que existe de nós uma entrega sem esse tipo de interesse. Eu acho isso desafiador, gente. Eu acho isso, porque nós não aprendemos isso ainda, né? Nós ainda queremos ser bonito para o outro, ser bom para o outro. E aí a gente reclama tanto, ninguém reconhece o meu esforço, ninguém reconhece o que eu sou, ninguém reconhece
E a gente busca esse reconhecimento o tempo todo. O que Jesus está falando para a gente aqui, que essa entrega, ela é entre nós e Deus mesmo. Ela é um diálogo interno. E a gente não pode querer muita coisa para a gente de reconhecimento do mundo disso aqui, não. A gente viu a trajetória dos discípulos, né? E a gente vê como é que eles encerram a vida deles. Mas a gente vê também como eles são recebidos no plano espiritual. E a gente tem que buscar isso. É entregar a alma com menos impurezas e com mais fidelidade. E não em busca desse salário da terra. Aqui está falando do salário da terra, tá, gente? Não é o salário espiritual, não. Que a gente sabe que a gente recebe esse salário espiritual, né? Esse mercenário, ele pode ser visto nessa análise terrena como, por exemplo, assim, um exemplo, né? Os religiosos profissionais, que são tão comuns hoje, que transforma a religião num negócio lucrativo e de promessas lucrativas, né? Você vai entrar aqui, você não vai passar mais aperto, você não vai passar mais falta. E aí, gente, a gente vê isso acontecer, tá? A gente vai ver gente entrar em igreja e realmente a vida mudar. Mas não se esqueçam que a espiritualidade, ela funciona com vínculos. Então lá também existe uma espiritualidade que às vezes se compromete com a vida do outro, mas cobra. Ele pode passar um momento de abundância, mas será cobrado lá adiante. Quem não cobra, né, nessa circunstância é quem realmente está fiel a esse movimento de misericórdia. Nós precisamos prestar atenção nisso. Se a gente tem dúvida, e a gente de vez em quando vê isso acontecer com o outro que está na igreja tal, não se esqueça, existe responsabilidade ali. Né? Existe espiritualidade em todas as igrejas, em todas as religiões. Isso é importante para a gente. Então a gente vem, o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. A vida, muitas vezes, é o mesmo, chama psique, né, no grego, é traduzido como alma, que quer dizer colocar, aplicar, que quer dizer dar. A melhor tradução, então, é o bom pastor aplica a sua psique em favor das ovelhas. Se a gente for trazer isso para o dia de hoje, o bom evangelizador é aquele que consegue aplicar o melhor daquilo que ele já tem na sua persona em favor do próximo, daqueles que estejam dispostos a se espiritualizar. Interessante a gente trazer isso, né? O que a gente tem melhor a oferecer no mundo, para quem está do nosso lado, são os exemplos. São esses entendimentos aí. Gente, acho que ficou muita coisa para hoje. Eu vi que eu estou sentindo que vocês já estão cansadas aqui. Deixa eu ver se tem cansado aqui. Nós só temos meninas. Hoje nós só temos meninas aqui. E nós podemos encerrar por agora? O que vocês acham? Porque realmente João 10, finalzinho de João 9, ele é mais exigente da gente. Tem mais coisa para tirar daqui. Né? Fala assim. Marcelo, por mim pode. Mas assim, sejam sinceras. Deu para entender, captar alguma coisa? Foi válido para vocês? Porque eu acho que eu exagerei em algumas coisinhas aqui. É mesmo? Ô, gente, esse menino... esse menino não é fácil, não. O que você achou que você exagerou, gente? Porque tem uma... Marcelo. A gente vai aprofundando, né? Aí vai, né? Oi, Lu. Mas é bom, Marcelo. Você vai aprofundando, é bom? Não, eu só pego Marcelo. Oi. Ana Lúcia, né? Pode falar, Ana. Marcelo, Ana Lúcia, isso. É só quando você falou, obrigada pelas explicações, quando você falou da dúvida, existe responsabilidade, você poderia falar um pouquinho mais? Da responsabilidade? Você mencionou isso. Da responsabilidade consciencial? Dúvida. Teve uma hora que você falou, no finalzinho, né? Tá. Todos os lugares, às vezes, tem a dúvida, né? Mas existe a responsabilidade. Eu queria entender isso que você está pensando. Desculpa, que eu falei o seguinte. A gente tem muita dúvida quando a gente vê isso acontecer, Ana. E eu já passei por isso, vou ser muito sincero para vocês. Você vê a pessoa buscar uma religião, mas assim, em provimento de coisas da vida. Eu quero emprego, eu quero ter dinheiro, eu quero isso. E muitas igrejas prometem isso. E muitas igrejas conseguem isso, Ana.
conseguem isso. O que a gente não entende, e eu estou fazendo umas leituras assim que tem trazido muito pensamento à minha mente, que todo o processo que nós fazemos de vinculação aqui, seja ele religiosa, seja a gente faz vinculação a uma espiritualidade, a um grupo de espíritos que muitas vezes se movem para atender algumas coisas que nós queremos, sim, e muitas vezes conseguem. Mas se isso é ilícito, se não são espíritos que olham para você para ver se você tem merecimento e a partir daí, etc, 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 existem grupos de espíritos que fazem a coisa acontecer, mas que você cria um vínculo com eles, um vínculo espiritual. Por exemplo, tem pessoas que vão, as pessoas que fazem trabalho, vai num lugar, pede para fazer trabalho, pede para trazer alguém para si, essas coisas. E muitas vezes acontece, Ana. Mas esses espíritos que fazem isso, a pessoa vai e paga o dinheiro lá às vezes, né? Ou não, tá? Tem casos que não. E acha que terminou por ali. Mas não, isso cria um vínculo espiritual e esses espíritos cobram da gente outras coisas depois. A gente tem que ficar de olho nisso. Nada vem... assim, eu acho que a gente tem que buscar as coisas pelo nosso merecimento. E aí a gente fica iludido, fala assim, não, lá, ó, aquela religião ali é melhor, tudo que pede acontece com as pessoas, aquilo lá, não é bem assim, não. Tudo tem consequências. Eu acho que essa foi a sua pergunta. Que a gente tem olhar para perceber isso, conquistar as coisas pelo mérito próprio, pela vontade de Deus sobre a nossa, sem buscar essas facilidades, porque tudo que é fácil dessa forma e que é ilógico para a gente, tem alguma coisa aí de responsabilidade. E às É vezes ilusão, né, Márcio? é ilusão. Tá? Assim, Iludir o outro, é, é verdade, sabe, assim, né, Ana? Então, assim, é só porque muitas vezes a gente não acha resposta para essas coisas, né? Por que aconteceu com ele? O outro foi ali, conseguiu. Eu sou espírita, não consigo. Eu sou católico, não consigo. São processos que às vezes acontecem ali e que nos trazem depois consequências, se não forem merecidas, né? Se não for por merecimento. Te respondi, Ana? Respondeu, obrigada. Nada, eu já tive Respondeu mesmo. dúvidas disso, viu, Ana? Isso já me incomodou muito. Eu buscava respostas, mas depois que eu fiz algumas leituras, eu percebi que realmente tem um movimento da espiritualidade quando nós desejamos algo. E quando esse movimento é ilícito, esse movimento da espiritualidade nos cobra mais do que a gente imagina depois, sabe? E a gente às vezes não tem consciência disso. É muito sério, né? A vida não foi feita para gente Obrigada. nada. Eu acho que a vida, de certa forma, não foi feita para a gente chegar aqui o famoso curtir. Não, a gente veio aqui para aprender, para crescer, para enfrentar as nossas mazelas, para evoluir, porque a verdadeira felicidade ainda não está nesse mundo. Não nesse. Mas no nosso mundo interno pode estar, né? Obrigado pela pergunta, tá? Me fez pensar muito. Espero que eu Tá bom. assertivo. Tá bom. Obrigada. Então vamos lá para a nossa oração? Foi sim, obrigada. Obrigado você. Vamos levar nosso pensamento. Você não gravou isso hoje, não? Gravou? Gravei e estou mandando para vocês agora, tá? É porque leva um tempo para converter. Eu perdi um pedacinho aí que eu acho que era o que eu estava mais querendo escutar. Todos foram ótimos. Pode deixar. Eu tenho 3 para mandar para você. Vou mandar hoje, tá? Tá, Deus te pague. Amém. Gente, agradecer imensamente a oportunidade que Deus tem nos dado. Eu espero que eu tenha conseguido corresponder às intuições da espiritualidade para esse grupo aqui. Eu espero que eu não tenha cedido, que realmente eu tenha sido fiel à mensagem de Jesus, que ela é pura, límpida e direta às nossas vidas, e nos traz muito a oportunidade de sermos melhores para nós e para quem está próximo da gente. O exercício do amor é importante demais nesse reconhecimento, agradecer por essa fraternidade, por essa família que nos acolhe nesse momento, mas principalmente pela espiritualidade que nos acompanha, que nos intui, que nos direciona
que essa mensagem do Cristo encontre sempre eco e repercussão dentro de nós, para que a gente possa fazer a grande devolução que Deus quer de nós, que é brilhe a vossa luz. Que essa luz intensa que existe em nós, desse Cristo interno, possa sempre falar por nós. E Jesus, reconhecido em nós como Cristo que já é Cristo, possa ser percebido pelo Cristo que ainda não é Cristo dentro de nós, mas que tem a potencialidade para o bem, para a felicidade, para a paz, para a compaixão, para o amor, e que as virtudes sejam realmente elementos que possam ser adquiridos do nosso esforço diário. Senhor Jesus, abençoe as famílias aqui representadas, nossos guias protetores recebam os nossos abraços de gratidão, mas que principalmente nós possamos emanar conjuntamente a gratidão a Deus pela vida, pela oportunidade e pelo protagonismo de construir a nossa própria felicidade. Que assim seja. E assim seja.